no branco. A temporada do Vasco, semifinal de Campeonato Carioca, caiu pro Flamengo. Ok. Passou na primeira fase da Copa do Brasil, passou na segunda fase da Copa do Brasil. Ok. Tá com 5 pontos na Sul-Americana junto com o Lanús, que é o líder. Ok, tá vivo na competição. Sim. E tá ali na 8ª colocação no Campeonato Brasileiro. Alguém esperava algo no preto e no branco diferente disso na temporada do Vasco? Porque se esperava, tá vivendo outra realidade. Fã do Gabigol. Você tem os dois no mesmo time. Eu sou fã do Gabigol, mas agora que... se for pela sua pergunta... Mas é evidente que a fase do Verratti é melhor que a do Gabigol. Tá Alguém bom, duvida mas eu disso? prefiro ter o Gabigol no meu time. É? Eu prefiro. Isso aí ninguém discute, que a fase do Verratti Aí sim, chegamos. é superior. Agora, eu acho que, independentemente disso, e há algum tempo vem um processo aí meio que de desqualificação do futebol do Gabriel. Cara, é um baita no atacante. É, muito bom jogador. Muito bom atacante. É o maior artilheiro. Se você for somar os últimos anos no futebol brasileiro, ninguém se amargou com o Gabriel. Não dá para desqualificar. Gol em decisão de Libertadores, gol de título, gol de um monte de coisa. Os meus votos aqui não estão dando para nada, viu, Lino? Mas eu Não, achava... o Lino lamenta não poder votar. É, eu Se ele tô pudesse aqui. votar, Não, ele estava posso votando votar. por você. Não, deu 2-1 agora. Somos Ganhou, democráticos aqui. ganhou o Ganhou Gabigol. o Gabigol aqui. de novo. Mas vamos ficar nos dois aqui, Paulinho. Verratti. O Verratti tá jogando O muito Verratti, mais. todos os gols do Vasco é do Verratti. Então. Se o Verratti não jogar, o Vasco não faz gol. E aí, se a bola vem pelo alto, sobra pra você? Exato. Mas diz mais sobre o Vasco do que sobre o Verratti. Isso, né? O Gabigol tá no banco. Eu sou fã do Gabigol, mas ele não tá jogando. Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos ao canal Alma Cruz Maltina. Começamos com algumas polêmicas aqui, né? Primeiramente, falando do Lucas Pedrosa, que comenta que nenhum vascaíno acreditaria que o Vasco estivesse em melhor posição no campeonato nesse momento. O Vasco está em 8º lugar. Na Sul-Americana está em 2º lugar com o mesmo número de pontos que o primeiro. O que diferencia são apenas 2 gols de saldo. E a Copa do Brasil, até agora, o Vasco passou. Então, o que o Lucas Pedrosa quis dizer é que o Vasco poderia estar jogando um futebol um pouco melhor, porém, ninguém acreditaria que o Vasco estava lá disputando o 1º, 2º lugar no Brasileiro nesse momento, e na Sul-Americana também não estaria já praticamente classificado. Isso nenhum vascaíno acreditaria, né? Até os próprios comentaristas comentaram que o Vasco era um dos que menos tinha chance, era ele e o Vitória, né? Tinha Cruzeiro, tinha Grêmio, Fluminense, todo mundo atrás com o Mineiro, todo mundo na frente do Vasco. E o que a gente vê é que o Cruzeiro praticamente desclassificado, né? Se perder mais uma ou empatar, tá fora. Então, pouquíssimas chances de qualificação. O Cruzeiro que vai jogar contra a gente, né, nesse próximo jogo do Brasileiro. E o Vasco tá ali, tá lutando com grande chance de classificação ainda, tá? Acho que jogando fora o Vasco pode ser até mais reativo. E o próximo jogo do Vasco contra o Puerto Cabello, a gente pode fazer um bom jogo e ganhar, e pode ter um tropeço aí do Lanús contra o Melgar, né? Então, pensando assim, o Vasco na posição não está tão mal como muitos acreditavam, até muitos comentaristas. Eu concordo plenamente com o Lucas Pedrosa. Acho que o Vasco é isso. O treinador não vem para fazer jogo bonito e o resultado dele é mediano mesmo. A gente já sabe que é mediano, ele está com 53%, 54% de aproveitamento. É um treinador que vai ficar mais ou menos nessa média, entre 50 e pouco, 60%. E é isso que a gente espera. A gente não espera que o treinador vai ter aproveitamento de 70%, 80%. Difícil, até porque o elenco também não produz para tanto. E depois, desse debate aí do Sport TV, que eu achei muito bacana, alguns jornalistas e comentaristas, né, como Paulo Nunes e o Lino, eles estavam apoiando, né, quem era melhor, que era o Verratti. E tinha outros comentaristas, né, como o Eric e o outro comentarista, que eu não lembro agora o nome, comentaram que dão preferência ao Gabigol. Cara, só que eles só esquecem de uma coisa. O Verratti, ele é artilheiro da Copa do Brasil no ano passado, ele é artilheiro do Campeonato Carioca, tá aí já na artilharia do Campeonato Brasileiro, e o Gabigol vai ficar vivendo lá de 2019, 2020? O Gabigol sumiu há 2 anos, 3 anos, que o Gabigol quase não é nada. Marcou o gol do título da Copa do Brasil no ano passado. Beleza, mas ele não vinha nem sendo aproveitado.
E, sinceramente, sorte muitos podem ter. Agora, dizer que ele é melhor que o Verratti, eu discordo. Não sendo clubista, tá? Não acho que o Gabigol nunca foi um grande jogador. Se falasse, Bruno Henrique, né? Aí até concordaria. Agora, o que poderia ser, também marca muitos gols, tem mais habilidade com o pé. Agora, o Gabigol, me desculpa, mas não é jogador grande. Não é jogador que decide. Sabe? Se ele não tiver um elenco bom, que deixe ele com a bolinha lá pertinho da linha, é muito difícil. E ele vai ter essa dificuldade no Cruzeiro. E o Cruzeiro vai sofrer por causa disso. Eu digo isso, eu já sempre falei, eu era um dos... Se vocês procurarem meus vídeos lá antigos, vocês vão ver que eu sempre falei, o Cruzeiro, com o Fabrício Bruno, Dudu e o Gabigol, e também o Carlos Eduardo, que veio do Botafogo, não vai a lugar nenhum. O melhor dele é o meio-campo, que já estava lá, e que eu acho que não está muito ligado com esses jogadores, não. Ele não gostou muito dessas contratações, né? Então, acho sim que o Cruzeiro vai sofrer muito esse ano. Porém, é um jogo difícil, tá? Um jogo, se o Vasco poupar, como tem aí algumas pessoas falando que o Vasco pode poupar jogadores para esse jogo do Cruzeiro, e aí sim o Cruzeiro pode ganhar o Vasco, sim. Mas se o Vasco jogar praticamente completo, galera, acho muito difícil o Cruzeiro ganhar, gente. Acho muito difícil. Até porque a gente vai estar jogando reativo, e o Vasco reativo, ele costuma jogar melhor, tá? Na minha opinião. E também pode ter a volta do Maurício Lemos, ele está esperando, ele já não sente dores, mas está esperando uma revalidação, né, da sua condição para jogo. E aí ele pode ir para jogo ou ficar no banco. E também o Tietê. O Tietê, se realmente conseguiu resolver os seus problemas familiares, acho que do seu filho, ele vai poder ir para campo, mas ele deve ser reserva, não deve ser titular. A posição deve ser ou do Paulinho ou do Jair. Tá? Então, pelo que a gente apurou, é isso. O time do Vasco tem essa possibilidade do Coutinho não jogar, do Nuno, ou até mesmo do Verratti. E aí, se poupar esses jogadores, dificulta um pouco. Mas caso não poupe o jogador, aí sim eu acho que o Vasco tem grande chance. Se poupar o Coutinho, já é menos mal. Agora tem que botar o Garré, tem que botar o Nuno, tem que botar o time para cima. Se fizer isso, tem grande chance do time do Vasco sair com a vitória. Galera, muito obrigado. Domingo tem jogo às 18h30 entre Cruzeiro e Vasco. Amanhã a gente volta com mais notícias, saber praticamente se o Carille realmente vai poupar ou não. Amanhã a gente já deve ter mais respostas sobre isso. E aí a gente traz essas notícias quentinhas para vocês. Tá bom? Um grande abraço, galera. E fiquem com Deus. Tá? Até amanhã.